Olá, no programa de hoje você vai conhecer um prédio histórico de Canoas que foi totalmente reformado e entregue à população como centro cultural. E mais. Agora eu vou aprender a fazer um enfeite de Natal com as próprias mãos. As fontes proporcionam uma sensação de bem-estar e embelezam os ambientes. E a gente mostra alguns modelos que podem compor o seu jardim. No estúdio, o assunto é aluguel para o público jovem universitário. Eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está começando. A Vila Mimosa é um dos prédios mais antigos da zona urbana de Canoas e um exemplo de preservação do patrimônio histórico. A casa foi tombada em 2010 e o terreno vendido para uma construtora. Depois de muita negociação com a prefeitura e com a comunidade, a antiga casa foi transformada em um centro cultural. Três cômodos, 1.700 vidros nas janelas e portas. Um casarão cheio de histórias. Ao chegarmos, nós nos deparamos com praticamente uma ruína. Os pisos todos tomados pelo cupim, as estruturas da cobertura igualmente. E, sobretudo, o estado precário em que se encontrava, de um modo geral, os próprios revestimentos externos. A residência foi batizada com um apelido carinhoso da matriarca da família. Mimosa. Ela era uma pessoa muito bondosa, muito preocupada e engajada socialmente com as pessoas mais pobres. Ela sempre se doou muito à comunidade, tanto a comunidade social quanto a religiosa. Quando a casa foi construída há 108 anos, ela até era bem simples, como a gente pode perceber nessa lateral. Acontece que na década de 20, o proprietário ganhou na loteria. E aí ele passou a fazer grandes investimentos, ampliou o prédio, deixou a fachada muito mais rebuscada e até mesmo fez estes pilares. E foi aí que o casarão ganhou status na cidade. Nós diríamos que é uma arquitetura eclética, tendo em vista o uso das colunatas à frente, tendo em vista o uso daqueles frontões clássicos e as carancas que ela caracteriza muito bem sobre as aberturas das portas e janelas do segundo piso. Então eu diria que é uma mescla, é um eclético, né? Mas bem característico dos grandes casarões de início do século XX. Esse espaço sempre foi aproveitado para reunião familiar e política. Digamos que a história política de Canoas, o crescimento de Canoas passou por aqui. Os herdeiros habitaram a casa até 1999, até que a propriedade e o extenso terreno foram vendidos para uma construtora, que ergueu 2 prédios no local, mas preservou a relíquia arquitetônica. A reforma custou R$1.700.000. A casa agora pertence à Prefeitura de Canoas, que instalou um centro cultural na Vila Mimosa. É um centro cultural, o primeiro centro cultural da cidade, né? Um equipamento onde a gente oferece para a população espetáculos de música, de teatro, de dança, um centro de formação das artes, né? Com oficinas. A gente vai ter aqui no ano que vem a montagem de um estúdio de gravação e ensaio de música. A gente vai conseguir gravar música aqui, né? Gravar CDs aqui. Todas as alvenarias da casa, isso é, todas as paredes aqui que constituem a residência, são todas originais. Então, na sala de som e multiuso, a pedido até mesmo da própria Secretaria da Cultura, que nós deixássemos ela natural para se perceber a própria técnica construtiva, mas também para dar um toque mais lúdico e também até mesmo acústico.
Com a proximidade dos concursos vestibulares, cresce a procura por imóveis para alugar nos municípios com universidades. Muitos jovens e seus pais querem garantir um imóvel bem localizado e seguro para o período da faculdade. Aqui em Porto Alegre, esse é um mercado sempre movimentado e que cresce com a proximidade do fim de ano e também com a proximidade dos vestibulares. Por isso, eu converso agora aqui no Imóvel Class TV com Leandro Hilbke, que é vice-presidente de locações do Secov. Tudo bem? Bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Lúcia. É um prazer estar aqui contigo. Prazer te receber. Há números específicos para esse segmento dentro do mercado de aluguel? As medições que se fazem através do Secov, elas não medem especificamente a quantidade de estudantes que locam imóveis nesse final e início de ano. Os números que nós temos medem, na verdade, inadimplência, medem a quantidade total de imóveis, medem a oferta dos imóveis em Porto Alegre. Então, nesse sentido, falando em números, o importante é colocar que nesse final de ano, a média de imóveis em oferta, ela subiu um pouco. Isso é natural, é normal. No final de ano há uma movimentação, digamos assim, no mercado. Exatamente. Uma troca. Não só dos estudantes que estão finalizando seus cursos, como também de militares que acabam trocando de cidades. Então, a oferta de imóveis, ela aumenta um pouco no final de ano. Isso é muito bom, agora falando especificamente com relação aos estudantes, porque tendo uma oferta maior, eles têm mais opção para escolher o imóvel dos seus sonhos, que melhor satisfaz as suas pretensões. Então, é um momento bom para quem quer alugar um imóvel. É um momento excelente. Mas é o momento, no caso de estudantes, realmente de maior procura, Leandro? Ou a maior procura é depois que os vestibulares estão definidos? É, muito bem colocado. O estudante vai começar a se preocupar mais com o imóvel, onde ele vai morar, depois que ele tiver a certeza que ele passou no curso que ele gostaria, passou na universidade. Então, ele sabendo qual é a universidade onde ele vai prestar o seu curso, ele acaba escolhendo um imóvel no entorno. Então, a gente pode dizer que o estudante procura imóveis que estão próximos à universidade onde ele prestou o vestibular e passou. Uhum. E há uma diferença do tipo de estudante para o tipo de imóvel que ele procura? Claro, isso é uma coisa interessante. É muito interessante. Então, nós podemos dizer que temos dois tipos de estudantes. Aqueles que iniciam o curso e que o objetivo é estar perto da universidade, mas tem um orçamento menor. Então, são estudantes que muitas vezes até locam apartamentos maiores. Mas com qual objetivo? De reduzir o custo dividindo o apartamento em vários estudantes. Então, são vários estudantes que vão habitar aquele apartamento. Um apartamento de 3 quartos, por exemplo, daqui a pouco tem 3, 4 estudantes morando lá dentro. Enquanto que o mestrando e o doutorando, aqueles que estão defendendo uma tese, esses precisam sim de mais sossego, mais tranquilidade e acabam então locando um JK, um apartamento de 1 quarto. Porque precisam de privacidade. Porque precisam de privacidade, porque precisam ler muito, precisam defender a sua tese e isso é um trabalho que merece, que exige silêncio. Agora, de uma maneira geral, Leandro, qual é o perfil de imóvel que estes futuros universitários ou mestrandos procuram? De maneira geral, dá para se afirmar que os imóveis que o estudante busca são imóveis JK, 1 e 2 dormitórios. Existem algumas exceções de imóveis maiores com esse fim de repartir custos, fazendo com que mais gente more no imóvel, mas a grande procura de estudante é por imóveis de 1, 2 quartos e JK, que é o quarto e sala conjunto. Hoje aqui no Imóvel Class TV estamos falando sobre a procura por aluguel de imóveis para estudantes, para universitários, que cresce com a chegada, com a proximidade dos concursos vestibulares. Nosso entrevistado é o Leandro Hilbke, que é vice-presidente de locações do Secov. A gente faz um intervalo, daqui a pouco volta para continuar esse papo com ele. O Imóvel Class TV volta já.
Hoje aqui no Imóvel Class TV nós estamos falando sobre a oferta de imóveis para alugar, imóveis voltados para o público universitário, para quem vai prestar vestibular e para quem pretende cursar uma universidade. O nosso entrevistado é o Leandro Hilbke, que é vice-presidente de locações do Secov. Leandro, no bloco anterior a gente estava começando a traçar um perfil dos imóveis que esses estudantes procuram. Tu falavas que normalmente JK, 1 e 2 dormitórios. Correto. Que coisas são importantes para neste apartamento? Por exemplo, apartamento mobiliado. É um apartamento procurado? Nós temos um estudo que mostra que o apartamento mobiliado nos últimos anos duplicou em número. Ou seja, hoje... De procura ou de não, oferta? De oferta. Porém, o apartamento mobiliado, no contexto geral da oferta, ele é muito reduzido, ele é muito pequeno. Então, não é possível falar de uma preferência do estudante pelo apartamento mobiliado, até porque não existe uma quantidade muito grande de apartamentos mobiliados. Então, não podemos dizer isso, mas o que a gente pode dizer, por exemplo, com outras características, é que, além, como já foi falado, do estudante procurar seus apartamentos no entorno das universidades, metade da procura também exige box. Então, metade dos estudantes gostariam de apartamentos com box. E isso se explica porque muitas vezes estudantes do interior que vêm fazer os seus estudos na capital, eles têm os pais que muitas vezes gostariam de visitá-los e é uma comodidade ter um box de estacionamento no prédio onde se reside. Um fator interessante também é que a média das locações exige 70% delas com box, ou seja, quando uma família vai se mudar, a exigência por box é maior do que quando um estudante vai procurar um apartamento. Isso evidentemente que se explica, porque o orçamento de um estudante, ele é menor, ele tá morando sozinho e muitas vezes, na maioria das vezes, não tem carro. Então, e segurança é um fator importante? Segurança é sempre um fator importante e é uma das recomendações, inclusive, que eu gostaria de fazer quando o estudante está procurando algum imóvel. Que ele veja, ele sinta o bairro onde esse apartamento se encontra, a rua, para ver se ela é uma rua bem iluminada, ela oferece todas as condições, porque segurança, sem dúvida nenhuma, é uma das necessidades básicas do ser humano. Né? Então, isso sem dúvida se faz necessário. Agora, transporte também deve ser, né? Quer dizer, linhas de ônibus... Claro que a proximidade de um ponto de ônibus também é importante. E é por esse motivo também que os estudantes procuram o mais perto possível estarem nas imediações das universidades. Aqui em Porto Alegre, os bairros mais procurados, Jardim Botânico? Jardim Botânico, são os perto das universidades, Cidade Baixa, Centro. Então, são bairros que, em princípio, estão perto das universidades. E o preço? O preço é importante também. O preço é interessante. Nós temos pesquisas, a média de preço de um apartamento, veja bem, a média de preço de um apartamento de um dormitório, ela se encontra por volta dos R$650. Claro que isso permite que apartamentos de um dormitório estejam em oferta por 400 e também por 1.000, mas a média é 650. Enquanto que os de 2 dormitórios, eles se encontram na faixa dos R$1.000, R$1.020, em média. Né? E a procura de apartamentos para os estudantes, ela realmente fica em torno, fica nesse limite de R$500 a R$1.000, porque a gente sabe que além do aluguel, incidem outros custos, por exemplo, o de condomínio, o de IPTU, a luz. Então, existem o somatório desses custos, claro que excede esse patamar, mas a média de aluguel fica em torno de R$500 a R$1.000, R$1.100, que é o que busca um estudante quando vem
procurar um apartamento para alugar. Tu já falasse aqui em duas coisas importantes para o pessoal ficar atento, quem tem interesse em buscar um imóvel para alugar, que é a questão da segurança e a questão das outras taxas, né? Preciso não esquecer as outras taxas. Para a gente finalizar, Leandro, que outras dicas tu daria para quem busca alugar um imóvel para o seu filho, para o seu sobrinho, ou para realmente vir para cursar uma universidade na capital? Eu acho muito importante, primeiro, que antes de se alugar um imóvel, se visite o imóvel. Se peça a chave emprestada e se visite o imóvel. Outro fator que é muito importante, que deve ser pensado e analisado, é a existência de um contrato de locação por escrito. Depois de algum tempo, a gente já esquece do que a gente combinou com o proprietário ou com a imobiliária. Então, um contrato de locação por escrito é muito importante, porque lá vão estar todas as cláusulas que garantem não só os direitos dele, inquilino, como também do proprietário e organizam a relação. E, por fim, e que complementa esse contrato de locação, é a vistoria do imóvel. A vistoria é um documento que faz um raio-x do imóvel quando ele está sendo locado. E isso é importante porque quando da desocupação vai ser feita uma outra vistoria que vai fazer o raio-x do imóvel quando da desocupação. E esses dois documentos são importantes para que não haja desentendimentos com relação à manutenção do imóvel nesse período em que ele foi alugado. Tá certo, obrigada pela tua participação aqui com a gente. Uma satisfação. Muito obrigado. Esse é o Leandro Hilbke, que é vice-presidente de locações do Secov. Conversamos sobre a oferta de imóveis para alugar, imóveis voltados para os estudantes. O Imóvel Class TV continua. A dica do Cresci de hoje é orientar as pessoas que estão comprando o imóvel, observar bem a localização. Quando visitar o imóvel e havendo interesse nesse imóvel, vai em outros horários do dia para observar bem a orientação solar, a iluminação, a ventilação e a vizinhança. A parte externa é observar o trânsito, se é uma rua calma, à noite, se essa rua oferece uma boa iluminação e circular pelo bairro, observar o que o bairro oferece. Se tem filhos, se tem um colégio próximo, se tem um supermercado, se existe lotação que passa por ali, ônibus. Também, se não tiver essas coisas ali, se nos bairros vizinhos oferece, né? Nunca compra o imóvel sem observar atentamente esses quesitos básicos, porque senão, comprar no impulso pode acarretar um arrependimento futuro e até causar prejuízos financeiros. As fontes são uma tendência cada vez mais utilizada em casas e até mesmo em apartamentos. A mistura de pedras, plantas e água proporciona uma sensação de bem-estar e embeleza o ambiente. As pessoas sentem a necessidade de ter um cantinho mais tranquilo, com barulhinho d'água. O barulho d'água te transmite uma sensação de paz, de tranquilidade. Então as pessoas gostam dessas coisas, de ter essa sensação de natureza, por causa do próprio barulho, daquela sensação de estar no meio do mato, né? Eu procuro integrar ao ambiente da casa, eu procuro integrar ao espaço que a pessoa tem, a própria decoração que existe já, se é uma coisa mais ousada, se é uma coisa mais rústica, se é uma coisa mais formal. Então, normalmente eu adapto ela ao próprio local. É uma preocupação que eu tenho que ela faça parte do ambiente, que ela fique escondida, que ela fique meio que camuflada no meio do espaço que é criado. Hoje existem plantas artificiais muito bonitas que a gente pode criar a situação mesmo em ambientes de sombra, embaixo de escadas, num cantinho, naquele cantinho, num nicho que existe
num apartamento, numa casa onde não tem a luz, dá para fazer uma coisa bem bonita. A bromélia gosta muito de água. Todo lugar que tem bromélia são lugares mais úmidos, então elas se apropriam mais. Então eu procuro deixar o mais próximo da natureza possível. Pode usar fonte dentro de casa, com barulhinho da água, um barulhinho suavezinho dentro de casa. Pode acionar água ou não, tu não é necessário tu estar sempre com ela ligada, né? É importante em função do movimento da água, em função do mosquito e tal. Isso é importante que ela esteja a água em movimento, mas não é uma coisa assim que tenha que passar 24 horas por dia ligada. Dependendo do ambiente, se ela tiver um barulho um pouco excessivo, ela vai perturbar um pouco. Ela tem que ser um barulho de acordo com se as pessoas estão conversando, se é só para um momento de leitura, se é para ficar sempre de fundinho e tal. Então isso é muito importante para a gente saber exatamente onde pode ir com o som. O gasto não existe. Quem demanda essa água é o próprio recipiente onde ela está. Ela é enchida uma vez, depois ela vai ser gradativamente enchida conforme a evaporação, porque é a própria água que faz o giro. Os motores pequenos gastam o mínimo de energia, não tem nada assim que possa causar uma despesa muito grande, né? O que a gente precisa? Um ponto de luz, que é onde vai ligadinho o motor ali e o resto ela faz por si. Hoje a gente faz mesmo pequenas ou maiores, do tamanho que seja, com a base feita com cimento, com veda-água, que é um produto que se usa, é um tipo de uma nata de cimento que se passa por dentro, que ela fica impermeável. E eu gosto muito também de usar potes de cerâmica que a gente impermeabiliza, tinas tinas antigas de vinho, com torneiras diferentes, com bicas diferentes. As vendas de materiais de construção cresceram 3,9% no Brasil em novembro em relação ao mês anterior. O terceiro melhor resultado desde janeiro de 2011, ficando atrás apenas dos meses de março e outubro de 2012. A pesquisa foi divulgada pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. No acumulado do ano, o setor apresenta variação positiva de 3,1%. O segmento que mais cresceu em novembro foi o de acabamentos, com um desempenho de 10% superior a outubro. A Anamaco espera que o setor atinja a meta prevista de crescimento para o ano de 3,5%. Em 2011, o varejo de material de construção faturou 52 bilhões de reais. E o governo federal anunciou no início do mês medidas para incentivar a construção civil no país. Empresas do setor passam a pagar 2% de INSS sobre o faturamento, em vez de 20%. O Ministério da Fazenda também anunciou a redução do regime especial de tributação de 6% para 4% sobre o faturamento, o aumento do limite do RET social para habitações sociais e a criação de uma linha de capital de giro da Caixa Econômica Federal. E agora eu vou aprender a fazer um enfeite de Natal com as próprias mãos. Estou aqui com um marcheteiro, Jaqui, que é natural da França, veio morar em Porto Alegre há 5 anos. Você está aqui, né, Jaqui? Isso, há 5 anos já. E me explica o que é ser marcheteiro, o que é a marchetaria? Tá, a marchetaria é um trabalho de criação de móveis com uma especialização com madeira natural. E qual é a característica? É a questão do claro e do escuro, aquele contraponto, né? Sim, é isso, é o negativo positivo e a peça dentro de um buraco. Vamos precisar de 2 lâminas de madeira, uma de cada cor, uma chapa de MDF,
um papel vegetal para fazer o desenho e um estilete. Aqui a gente vai fazer uma árvore de Natal, né? Isso. Que é o nosso enfeite. Isso. Só que você pode fazer com o que quiser. Pode ser um desenho que você criar, você pode fazer aqui. Isso mesmo. É livre. A única limite é a sua imaginação. Como é que começa? Tá, então vamos pegar a lâmina. E aqui eu vou fazer com esse desenho, Sim. vou colocar por cima aqui. Sim, e vai passar o desenho sobre a lâmina de madeira com a lapiseira. O desenho tem que ser bem fino, tá? Então a lapiseira fica... Ah, não pode ser muito grosso. Não pode ser muito grosso o traço. Agora eu vou usar o estilete e o importante é a parte de fora, certo? Então se eu quiser cortar dentro, não vai ter nenhum problema, foi o que o Joaquim acabou de explicar. Agora tem que pegar o outro, O outro lado. que é o contraste. Que é o contraste. Vou fazer tipo assim, vou cortar agora aqui. Sim, vamos marcar e cortar. Uma fitinha crepe ou um durex, né? Sempre ajuda para você colocar aqui, ó, e firmar. Mas a minha preocupação não é cortar agora, né? Não, Minha preocupação é só marcar. Só marcar. Agora vamos abrir, né? Para ver se marcou. Ó, bem suavezinho, mas... Aparece. E agora vamos Cortar, cortar né? a peça. Vamos cortar. Isso aqui tem que entrar aqui dentro agora. Entrou, né? Sim, entrou. Aê! Ó. Ó, a gente marcou aqui, ó, o contorno. A gente vai fixar aqui, vai colar e depois tira o papel. 5 minutos para cola poder secar. Passaram 5 minutos aqui. Já. Podemos colar então? Agora podemos colar. Vamos lá então. Vamos lá. Só pegar a sua chapinha de MDF. Posso tentar? Pode tentar. Vamos E ver. posicionar Certinho na aqui. marca que você fez. O que é isso aí que você está E passando? um pedacinho de madeira, só para apertar. Ah, tá. Agora, vamos cortar o excedente. Passamos uma esponja com água para umedecer o papel para facilitar a retirada. Isso mesmo. Sobrou um pouquinho aqui na superfície, então com esse lado a gente vai raspar bem para finalizar. Olha só, ficou bonito? Estou aprovado como aprendiz de marcheteiro. Sem problema, pode voltar. Tá aqui, gente, ó, o meu enfeite de Natal, tá certo? Você pode fazer em casa, tive a ajuda do Jaqui, você pode fazer um curso, mas realmente é uma coisa que vai fazer toda a diferença. E você fez, ó, com as suas próprias mãos. E com certeza isso deixa o presente ainda mais legal. Você pode depois colocar uma cera, fazer um furinho aqui em cima para poder pendurar esse enfeite numa árvore de Natal ou não, ou colocar onde você quiser. Aí depende da sua criatividade. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Mande a sua sugestão para o nosso e-mail imóvelclasspoa@band.com.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!